Boa noite, pessoal. Então, hoje é uma honra a gente celebrar o nosso início do Outubro Rosa com vocês. A Carla vai acessar aqui logo com a gente. Estamos ali com algumas dificuldades operacionais, mas já resolvendo. Então, quero apresentar aqui a nossa mediadora, Andréa Medeiros, que vai apresentar a primeira palestrante, já está aqui conectada. Andréa é profissional gabaritada em propriedade intelectual, compliance, direito digital, se aprimorando cada vez mais em proteção de dados pessoais. Minha companheira assim, de trabalhos, profissional, realmente uma pessoa muito dedicada e muito atenciosa aos trabalhos da ANAD, coordenadora aqui também do Comitê de Empreendedorismo e Startups, tem desenvolvido um trabalho muito interessante com o pessoal. Quero então passar minha palavra para a Andréa, para ela poder falar um pouquinho sobre as expectativas da noite, se apresentar também complementando mais da sua atuação, né, e falar um pouquinho sobre a sua expectativa e realmente sobre a sua percepção da noite, né, André? Como é para você estar aqui inaugurando o primeiro painel feminino, como mediadora, primeira mediadora também, né? Não tivemos esse momento ainda. Eu queria que você falasse um pouco também sobre essa nossa ação, iniciativa, e depois apresentasse aí a nossa ilustre convidada. Pessoal, boa noite. Ele exagerou um pouco, tá, gente? Brincadeiras à parte, é uma honra estar com todos aqui presentes, e principalmente em relação às nossas palestrantes, né? Na verdade, eu vou aproveitar esse momento inicial e conversar um pouco e falar um pouco sobre a Elise, a princípio. Ela é nossa convidada de honra, né, juntamente com a Carla. A doutora Elise, ela é uma profissional mestre em educação, ela é pós-graduanda em português jurídico, direito público, com ênfase em compliance. Ela é uma profissional com vários anos de experiência, tem um assessoramento jurídico, incluindo políticas, principalmente relacionadas à parte de anticorrupção, implementação de programas relacionados à compliance, uma bibliografia extremamente extensa, né, que diz respeito a essa profissional gabaritada. E caso, posteriormente, vocês tenham interesse e queiram verificar, inclusive, de uma forma mais detalhada, esse conteúdo que ela tem a nos oferecer, ela tem o seu site, que, inclusive, já está no chat, e vocês podem fazer essa consulta. Em paralelo, eu vou já antecipar um pouquinho, tá, Luiz? Falando um pouquinho da Carla, e depois a gente só faz a apresentação, assim, formal. A Carla é a nossa segunda palestrante, né? Ela é membro da ANAD, né? É uma profissional Head em Compliance e Jurídico. Ela tem uma forte atuação, né, nessas partes de estruturação complexas, já participou de diversos projetos de pequeno, médio e grande porte, principalmente um dos últimos trabalhos dela envolveu toda a parte de operacionalização da Eldorado Brasil e a regularização das operações da própria empresa Samsung. Ela tem inúmeras atuações relacionadas ao tema da nossa noite, é um dos motivos pelos quais também nós solicitamos, né, carinhosamente que ela cedesse um pouquinho do tempo dela para passar um pouquinho desse conhecimento jurídico que ela tem e essa parte prática. Mas o mais importante, gente, eu vou ter que comentar, a Carla é uma profissional poliglota. Ela vai do português ao alemão, é um luxo total. Eu achei isso o máximo. Enfim, ela logo ela vai estar aí e vai confirmar todas as minhas colocações. Elise, você gostaria de fazer mais algum comentário? Não, tranquilo. Não? E aí nós abrimos essa noite, pessoal, e o nosso tema, né, divulgado nas mídias e reforçado, né, por todos os profissionais, né, que tiveram o privilégio de repassar isso nas suas redes. Vamos falar sobre a aplicação do compliance para superar os obstáculos no universo feminino. E vamos começar, na verdade, já de imediato, né, com a doutora Elise, onde ela vai fazer uma abordagem, principalmente dizendo o seguinte: o que fez você escolher a área de compliance para a sua carreira? Essa é uma pergunta, digamos assim, auspiciosa.
porque eu não sei se foi compliance que me escolheu ou se fui eu que escolhi compliance, né? Mas, além de ser advogada, eu sou administradora. Então, o meu contato com compliance ele foi um pouquinho anterior a toda essa, digamos assim, essa atuação massiva e maciça hoje que nós vivemos do compliance. Então, faz anos que eu já atuo com teorias e implementações para transformar a vida das pessoas jurídicas, por meio, é claro, das pessoas físicas que ali estão instituídas, ou trabalhando, ou têm alguma relação. Então, assim, o compliance, ele traz para a instituição, para a empresa, para a organização, seja ela pública ou privada, um novo prisma, uma nova forma de conduzir a sua atividade, sempre buscando, é claro, uma mudança de cultura, uma mudança, digamos assim, inclusive processual e de entendimento de gestão. Compliance, então, veio para a minha vida a convite de uma chefe superiora que eu tive, no seguinte sentido, de que ela veio mais intensamente, porque quem conhece a minha história, né, sabe que eu sempre venho lutando por princípios éticos, por preceitos de integridade. É claro que somos seres humanos e sempre, né, um ser humano ou outro vem a errar. Mas, dentro dessa constituição, com essa ênfase na divisão, por exemplo, de trabalho, na busca por um sistema de gestão que agregue e não que segregue as pessoas e as instituições, o compliance, então, veio para mim. E logo de cara eu tive um desafio, porque eu trabalhei e trabalho, né, na gestão pública. Então, eu comecei fazendo os processos administrativos de responsabilização, além da atuação junto com a implementação do programa de integridade na minha instituição. Então, assim, claro, eu não fui a única pessoa ali dentro do grupo de trabalho, mas fui uma das pessoas que mais, digamos assim, se apaixonou pelo tema, pelo menos a minha parece isso, né? E comecei, então, com essa questão do processo administrativo de responsabilização, que, se a gente for olhar, hoje, pelas nossas legislações que temos em estados, municípios, Distrito Federal e a própria legislação da União, seria a parte final de um processo de compliance não adequado. Então, uma empresa não adequada ao compliance, ela vai estar, digamos assim, sancionada ou multada ou penalizada por um processo administrativo de responsabilização, que é diferente de um processo administrativo disciplinar, que é outra coisa, envolve servidor público. Nesse caso, não, são empresas que tratam com instituições públicas ou que causem algum dano ao erário. Erário é aquele dinheiro da população. Então, não sei se eu respondi bem a pergunta, mas o compliance veio para mim como uma paixão. É algo que hoje não está mais nos livros e nas páginas que eu comecei a ler em 1999, mas sim hoje está, digamos assim, compliance na veia. Eu saí das teorias clássicas, da teoria burocrática, da administração pública, quem é do direito não está entendendo nada do que eu estou falando, né? Mas teorias comportamentais para ir por quê? Para uma teoria de mudança de cultura, para a gente implantar dentro dessas pessoas jurídicas realmente um reconhecimento de que o caráter humano é que vai fazer a diferença dentro da instituição. Não sei se eu respondi, mas... sim. A Carla Moura já está presente na sala. Seja muito bem-vinda, Carla. É uma honra tê-la como palestrante também. Muito obrigada. Nós gostaríamos de saber se essa paixão também partiu de que forma na sua vida profissional em relação à área de compliance e a sua atuação principalmente no setor privado, né? Passar um pouquinho da sua experiência para nós inicialmente. Bom, o prazer é meu, quero agradecer a todos os presentes, a Nádia, a nossa mediadora, a doutora Elise. É um prazer assim, muito grande poder falar para essas pessoas tão importantes. Acho que o Compliance também me escolheu. Eu atuo no Compliance, eu não sei explicar, porque acho que o Compliance ele é um bichinho que acaba picando.
E depois você começa a ver o compliance em todas as situações da tua vida. O compliance está com a gente. Compliance, uma tradução literal, significa estar em conformidade. Então, hoje a gente tem 3 grandes frentes do compliance, que é o regulatório, o trabalhista, que envolve assédio moral, toda a parte de igualdade de gêneros, e nós temos o compliance financeiro. Então, eu acho que é um ramo muito grande de atuações para os profissionais. Ele pode aceitar um economista, um advogado, ele pode aceitar um administrador. É uma área que é aberta para muitos profissionais. É claro Ampla, que né? a maior parte das pessoas que atuam com compliance acabam sendo as pessoas formadas em direitos, advogados, por uma questão de praticidade, de entender um pouco a lei. Então, assim, eu acho que é um bichinho que me picou há muitos anos atrás. Participei, sim. A minha experiência é toda no ambiente privado. Então, tem aí uma série de desafios que você tem no dia a dia do Compliance Officer. Então, esses dias eu ganhei uma canequinha que era o dia do Compliance Officer e dizia que a nossa empresa tem um herói, que é o Compliance Officer, e a sua. Então, assim, a gente tenta trazer as melhores práticas para o dia a dia dos nossos colaboradores, mas eu não sei se foi eu que escolhi, se o compliance me escolheu. Eu sei que é uma carreira muito feliz para quem trabalha nela, tem muitos desafios, mas é muito gratificante. Eu estou vendo a doutora Elise concordando. Então, assim, é muito bom. Então, a gente poderia ficar falando aqui a noite inteira o que é bom, como a gente atua, mas eu não escolhi, eu acabei sendo escolhida. E na verdade, assim, até a minha segunda colocação complementa, na verdade, todas as colocações das duas palestrantes, né? Na verdade, o que é ser uma mulher profissional de compliance, né? Porque normalmente nós temos um cenário totalmente masculino, né? E quando você vê profissionais de sucesso que acabam tendo um destaque em relação a uma área que é extremamente competitiva por profissionais masculinos, e existir essa ênfase, né, essa valorização das mulheres nessa área, é extremamente gratificante até mesmo para quem está de fora, como é o meu caso. E eu tenho certeza que de muitas outras mulheres, e não só em relação às que estão presentes agora no painel, mas a todas que vocês acabam tendo um contato direto e indireto. E como vocês se sentem representando o nosso time? Doutora Elise? Pode ir primeiro, Carla, pode ficar tranquilo, vai lá. Eu acho que assim, a mulher, a gente tem uma barreira muito grande que a gente tem que ultrapassar, que é o que eu chamo de síndrome da impostora, que é uma síndrome que foi descoberta em 1978 por 2 super terapeutas, e são 2 mulheres que analisaram mulheres. Hoje essa síndrome que nós chamamos de impostora, ela também atinge mães solo, pais solo, os casais que têm filhos, os casais homoafetivos que têm filhos. O que é essa síndrome? A gente não achar que se basta para ocupar aquela posição que foi ocupada por um homem. Então, muitas atrizes de Hollywood, Jennifer Lopez, Kate Winslet, elas acordam se sabotando. Então, estar numa posição de compliance é acordar sem se sabotar. Dizer para você mesmo que você se basta, que você consegue dar conta daquilo. Então, às vezes a gente tem sucesso, atinge um público, faz uma palestra para a fábrica, para 5 pessoas, para 50 pessoas, você sai aplaudido, você fala, será que foi pela carga extra de trabalho que eu coloquei? Impostora. Depois que a gente para de se sabotar, a gente se abre um pouco para dizer que sim, a gente pode ocupar os espaços masculinos. Não estou falando de feminismo. Acho também que essa palavra ela é muito mal vista e as mulheres andam tentando não utilizar mais por uma questão de não querer usar a palavra por se sentirem julgadas. Não tem nada a ver com isso. Atuar numa área primariamente masculina, os cargos de compliance hoje, nós temos
poucas mulheres ainda atuando como heads, como diretoras, ainda é muito difícil. Quando nós chegamos nessas posições, a gente ainda tem que superar a parte salarial, porque, infelizmente, eu não tenho aqui como fazer um paralelo. Nós ganhamos 20, 30, 40% a menos. E nós não temos outra função diferente do que o homem teria no mesmo cargo. Então, é um desafio diário que começa todo dia de manhã para a gente não se sabotar, para a gente não se sentir impostora, para a gente não fraudar as nossas próprias emoções. Eu acho que esse é o primeiro ponto que a mulher supera todos os dias de manhã. Tá tudo bem a gente não dar conta de tudo, tá tudo bem a gente pegar um problema. Eu tive um caso muito emblemático de uma pessoa transgênero numa fábrica predominantemente masculina, e eu peguei aquilo, abracei, e a gente até conseguir mudar o nome no crachá, até você conseguir mudar a cor da bata, que é o uniforme que a gente usa, foi um processo muito longo, e tá tudo bem a gente chegar em casa e se sentir inútil naquele dia. Então, assim, o profissional de compliance, ele absorve muito a carga do outro. Não somos super-heróis. Eu acho que as mulheres têm aí um pontinho a mais, que atuam no compliance, porque as mulheres dão conta de múltiplas tarefas. E aí a gente consegue abraçar tudo, os assédios, os assuntos regulatórios, trabalhar com fraude, liderar um time com homens mais velhos, com homens mais novos. Mas eu acho que, para mim, a maior dificuldade é acordar e não me sentir uma impostora. Então, para isso, todo profissional de compliance precisa fazer um exercício diário de se apoderar de si mesmo, especialmente se você é mulher no ambiente masculino. Eu, na fábrica onde eu trabalhava na Samsung, eu era a única pessoa que reportava para o presidente. Então, é difícil. Eu não... Em Manaus, o ambiente masculino, eu acho que agora a doutora Elise pode também dar um pouco da percepção dela. Porque se a gente começar o dia sem se sabotar, acho que a gente já sai na frente. Já tem um pontinho diferente para a mulher. Doutora Elise? Antes de mais nada, eu acho que eu nem dei boa noite para todo mundo, né? Porque a gente chegou na sala antes, eu dei boa noite para quem estava na sala, mas não dei boa noite para você que está aí nos assistindo. Me desculpe, gente, por uma falha. Olha que grosseria minha. Já comecei não compliance, podem me auditar aí, viu? Então, boa noite para todo mundo. Queria agradecer muito primeiro, doutor Gabriel, por ter me convidado para poder fazer parte, né, desse grupo de pensadores, grandes pensadores, doutora Andréia. Comecei a ler um pouquinho da biografia dela também, fiquei assim apaixonada. Doutor Luiz, uma gracinha, uma pessoa assim muito sensível. Né? Doutor Ricardo veio de rosa, gente, vocês precisam ver a camiseta rosa dele homenageando o Outubro Rosa. Então, eu começo com essa sensibilidade que, na realidade, hoje, mais do que ser mulher, nós temos que tratar o feminino. E, como eu disse que compliance é uma mudança de cultura, é uma busca institucional dentro das empresas, dentro das organizações, para que a gente modifique esse pensamento e traga um pouco de integridade para a nossa vida, uma coisa mais reta, mais direta, mais incólume. Então, a gente precisa buscar o quê? Esse ser feminino, que pode estar dentro de uma mulher e pode estar dentro de um homem, exatamente como a doutora Carla falou, né? Umas mulheres independentes, outras protetoras, outras que valorizam a coragem, outras que têm uma sensibilidade enorme, um carisma. Esse carisma é essencial na atividade de compliance, principalmente. Nós precisamos muito, no caso de mulheres, e às vezes isso é um pouco complicado, porque existe uma imposição, às vezes, inclusive de uma própria mulher que esteja num nível superior a você, mas que tem aquele, digamos assim, aquela percepção masculina mais forte, dizendo na disputa entre o feminino ali, que não... Aí é como se fosse um aspecto machista mesmo. Não vou dar ouvido a isso, né? Eu estou usando essa expressão machista, mas não é uma expressão também muito adequada. Mas, assim, é uma força do masculino, às vezes, que vem de um próprio homem ou de uma própria mulher, sabotando ali a atividade ou mitigando a ação proativa de uma
mulher trabalhando na área de compliance. Então, uma mulher na área de compliance, ela tem que justamente trabalhar esse feminino, trabalhar as conquistas, vibrar em cada pequena vitória. Quando você consegue, com a sua dialética, com o seu diálogo, com a sua voz, mudar uma opinião, mudar algum processo que ele era quase que irredutível de ser modificado, isso é uma pequena vitória. Muitas pessoas acreditam que um compliance officer, um agente de compliance, um profissional que atua na área de compliance é um super-herói e que compliance é a pílula da salvação. Tá, a estrutura dela, se bem implementada, realmente vai dar sustentabilidade para a sua empresa, para a sua atividade empresária, até mesmo para advogados que têm atividade unipessoal, ou seja, ele com ele mesmo. Isso é fato. Compliance é uma solução, se bem aplicada, para a sustentabilidade de qualquer business, de qualquer negócio. Porém, a mulher tem ali um jeito diferente, uma forma mais sutil, às vezes, de determinadas atuações, principalmente na área de treinamento. Treinar vários homens pode, inclusive, ser algum empecilho, como a doutora Carla falou, que teve empresas aí que enfrentou, né, vários homens. Eu também, na minha atividade, porque além de trabalhar na esfera pública, né, eu às vezes presto uma outra consultoria na área de treinamento, e a gente vê isso, né? Existe realmente uma coisa, e isso é triste falar, que é o preconceito. Mas esse preconceito, ele é nesse aspecto do feminino. E isso realmente traz ao mundo uma tristeza muito grande. Porém, se eu ficar olhando e observando apenas esse preconceito, eu não vou mudar aquilo que é necessário. Porque eu também tenho que me modificar todo dia. E aí é a chance que você que está aí nos assistindo, que é mulher ou que tem esse feminino aflorado, modificar o seu pensamento e pensar o seguinte: você, como qualquer outro, o que uma pessoa que tem sucesso, que está, de repente, aí nos auges das mídias sociais, tem que você não tem? Raramente é algo muito, muito diferente. Todos nós temos uma essência, todos nós nascemos para abundância e para prosperidade. E nós podemos, sim, modificar uma instituição, não, claro, com imposições, mas, no meu caso, com um jeitinho meigo e a sensibilidade. Mas a força e a coragem, realmente, elas fazem a diferença. E interessante, vou trazer aqui rapidamente um pedacinho da música da Rita Lee, não sei se vocês já ouviram falar, Mulher, Sexo Frágil, Não Foge à Luta. É basicamente isso. A gente não pode fugir da luta. A gente tem que realmente continuar sempre mantendo essa força, essa virilidade feminina na busca, então, dessa mudança de cultura. E tem uma dificuldade, gente, assim, rapidamente, que é bem interessante, porque um dos pilares do compliance é justamente essa sensibilização e a adesão da alta direção. A gente chama isso de the tone comes from the top, ou seja, o tom vem do topo. E, normalmente, os grandes empresários, olha lá, já estou falando no masculino, os grandes empresários são homens, né? E, às vezes, inclusive, você tem mulheres. Eu acabei de dizer, tem mulheres, mas elas têm aquele ar de poxa, eu consegui superar e tal. Então, o masculino delas, aquela força masculina, também é ativa, né? E aí, o que acontece? Você tem que trazer essa sensibilização, essa mudança de cultura e esse acreditar que, trabalhando as ferramentas, você vai conseguir, dentro da instituição daquela pessoa, daquele empresário, fazer, ou também gestor público, porque a gente está falando aqui com pessoas que também estão na administração pública, você vai conseguir gerar grandes mudanças. E outra, trazer uma coisa para o negócio que não existe até hoje. No Brasil, muitas empresas, elas quebram. Elas têm até um certo período de sucesso, mas elas não se mantêm. São raras as empresas que a gente vê no mercado até hoje que se mantiveram ao longo de muita história. Não vou citar aqui nomes, a gente conhece alguns grandes supermercados e tal, né? Um exemplo, postos de combustível e tal. Porém, a gente sabe que muitas empresas fecham. E agora, em época de pandemia, a gente não precisa nem falar nada, é só olhar para o lado e fazer um monte de... É triste, então, né? Exato. É triste. Ou seja,
ser uma mulher na atividade de compliance, tá? Seja qual for a sua profissão originária, mas escolher para atuar nessa atividade, lembre-se, você vai precisar justamente de muita diplomacia e o sexo frágil não foge à luta. Jamais, né? Sensibilidade, né? Uma palavra que você colocou, né, Elise, que realmente é essencial, você ter aquela sensibilidade, aquele toque a mais, para em algumas situações delicadas, você enxergar e perceber de uma situação um pouco diferente em relação ao padrão, né, Carla? Então, isso é muito importante e principalmente é uma das características principais de uma profissional de compliance, isso é fato. E parabenizo a todas, mas principalmente as duas. Né? E, é muito difícil, é muito nossa, difícil. eu tenho certeza. Eu tenho um caso até que é muito interessante, difícil. não é bem de compliance, mas como estamos aqui também muitos advogados, eu vou contar rapidamente, só para vocês verem, e depois eu trago para a área do compliance. Mas é bem interessante, eu advoguei, né, na área criminalista. E aí aqui a gente tem um presídio chamado Papuda, não sei se vocês conhecem, né, deve ser um pouquinho famoso para vocês, né? E aí fui lá atender, então, um dos meus clientes. Eu, inclusive, eu chamo meus clientes de presinhos. Acho tão bonitinha essa forma, né? Meus presinhos. Aí fui visitar meus presinhos. E era um dia que tinha jogo do Brasil, alguma coisa, mas eu fiz o agendamento. Aqui em Brasília a gente faz o agendamento na rede, né? E aí você chega lá, maravilha isso, viu, gente? Olha só que isso é otimizar o serviço. E aí, então, você chega lá, o preso já está já separado e, basicamente, um pouquinho, você só espera um pouquinho e já vai lá conversar com ele. Não tem aquela espera homérica, né? Aí eu cheguei para levar alguns itens, né? Porque eles eram recém-presos. Aí fui entregar esses itens. Aí o rapaz da portaria disse, não, doutora, hoje não tem atendimento. Aí eu falei assim, nossa, mas a Papuda é longe da minha casa. Eu vim, eu quero só entregar isso aqui, não preciso nem ver o presinho, né? Alguém entrega. E existe, às vezes, essa, digamos assim, benevolência deles em fazer isso quando você tem uma estrutura. Aí foi um caos, bababá, não queriam entregar, eu falei, eu vou entregar minhas prerrogativas, não sei o que, aquela coisa de advogado, né? Eu tenho direito, ele precisa da roupa, ele precisa do cobertor, precisa da pasta de dente, não sei o que. Não, doutora, a senhora não vai entregar. Conclusão, 2 agentes públicos, né, que estavam ali, vieram para cima de mim. E tinham 2 advogados, colegas, que viram esses 2 brutamontes, né, que a gente sabe, agente público de penitenciária é assim, né? E não fizeram nada. Né? Nossa. Não pensaram no sexo frágil. Então, essa é uma situação. O que eu estou mostrando nessa situação? Ainda bem que eu enfrentei ele, né? Porque como eu tenho esse olhar assim, tanto privado quanto público, eu comecei a usar, né, a 8.112 nele, a lei da administração pública e a Constituição Federal, né? Falei, olha, o senhor pode... ele ainda chegou e disse assim, a senhora tá... Eu trabalhei voluntário nessa causa, mas ele falou, a senhora está recebendo não sei o que lá, e eu sou servidor público. Eu falei assim, meu filho, mesmo que eu estivesse recebendo, isso não tem nada a ver. Você é pago por mim, inclusive. E aí uma série de coisas, aquele bate-boca. Bom, enfim, resumindo a história, os 2 colegas de trabalho que são advogados não moveram uma palha. Eu enfrentei os rapazes lá, acabou que eles, né, resolvemos a situação, consegui entregar as mercadorias para os presinhos. Mas aí vamos trazer isso agora para a esfera do compliance. Muitas vezes a gente tem que fazer isso também na mesa do empresário. Eu já bati na mesa do empresário e falei assim, assim não é, assim você não vai conseguir. Você quer ter sucesso no seu negócio? Você quer ter prosperidade? Você, se não quiser, não precisava nem ter estrutura de compliance aqui, não precisava nem estar a gente aqui prestando consultoria para você. Né? Assim, claro, de uma maneira mais sutil e tal, mas a gente tem que, às vezes, buscar isso. Por quê? Porque os nossos pares, às vezes, homens ou mulheres, estão ali vendo a gente e não fazem nada, não movem uma vírgula. E não é só pelo fato de sermos mulheres, mas pelo fato de estarmos atuando, inclusive, numa atividade que uma ainda... concorrência. Verdade. Uma concorrência, né? Uhum. Eu acho Considero, um pouco na verdade, uma concorrência. complicado é que todo mundo quer tomar o remédio, mas ninguém quer sofrer os efeitos colaterais. Uhum. Então, Perfeito, Carla. todo mundo quer tomar a pílula, quer ficar feliz, quer dizer que tem um programa de compliance que está super com uma governança em dia, que tem um compliance digital, porque agora é LGPD, né? Todo mundo quer dizer que sabe de LGPD, todo mundo agora do nada. Gente, Expert. É expert. Então,
Por quê? Porque eu até brinco com o Luiz que a LGPD é o meu compliance de 2012, né? Então, foi a mesma onda. O Brasil não estava preparado, de repente a gente teve uma lei anticorrupção, as empresas precisavam se organizar porque a gente exporta, os nossos compradores importamos também, fazemos negociações, day trades, e a gente não está pronto, a gente precisa mostrar para o mercado como que a gente passa confiança para o investidor, dizendo que a gente tem políticas que estão sendo executáveis, que são executáveis e estão sendo executadas. Uma política que a gente não consegue nem ler, para uma fábrica, por exemplo, às vezes a fábrica não tem graduação, são cursos técnicos, às vezes eles estão estudando. É difícil. Compliance é treinar, 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 treinar e treinar de novo. E treinar todos os dias, né? Você treina o seu CFO, você tem conversas assim, longas. Por que isso é importante? Está na lei, não é uma coisa que você pode fugir. Se você quiser ser visto como uma empresa saudável, você tem que ter um compliance, você tem que estar em compliance com as normas vigentes. Então, nós precisamos de um encarregado de dados pessoais, um DPO. Carla, você falou CFO, às vezes as pessoas não... Né? O que é CFO? Diretor financeiro. É porque geralmente o compliance, ele reporta, o ideal é que o compliance seja como se fosse uma auditoria independente, que ele reporte diretamente para o conselho nas companhias abertas e nas companhias limitadas ou de capital fechado, que ela reporte diretamente para o presidente. Por quê? Porque nós tratamos casos sensíveis todos os dias. Nenhum caso, um ou outro caso que vem para o compliance. Por exemplo, a Abbott, ela tem o compliance, um compliance que fica... A Abbott é aquela indústria farmacêutica, eles dividem em dois. Compliances level C, que são os diretores, presidentes, eles são analisados por uma diretoria, que é composta por um comitê. Outras empresas têm só uma área de compliance que analisam todos os casos. Então, é difícil para as empresas tomarem a pílula do compliance e saberem lidar com as consequências, porque às vezes você vai ter que investigar o seu colega. E qual é o sucesso das mulheres nessa posição? As mulheres são, por natureza, maternais. Não importa se você tem filho ou se você não tem filho. A criação é diferente da masculina. Por isso, também, a gente tem a síndrome da impostora com maior facilidade, porque a nossa criação é voltada para saber cozinhar, a frase é, já sabe fritar um ovo, você já vai casar, já está pronta para casar. Então, a sociedade, ela precisa melhorar um pouco, a mulher não precisa ser masculina para se impor. Eu acho que a gente vence as barreiras que o mercado constrói para a gente todo santo dia, sendo feminina, sendo mulher. E também é difícil para a mulher não ter preconceito dela mesma, né? Você atende uma mulher homossexual quando ela é... Eu atendo muitos casos de assédio moral. Quando ela é super feminina, você fala, nossa, você nem parece homossexual. A pessoa fica, o quê? Oi, então, né? assim, por quê? Porque a gente também precisa se treinar. A gente também precisa todos os dias ler, fazer um exercício de empatia, tomar a pílula do compliance todos os dias. Mas as empresas também, é igual com a LGPD, é igual ter uma auditoria, é necessário, não é fácil, as empresas precisam de uma adequação, as empresas precisam de um presidente que banque o compliance, sim, um conselho que banque o compliance, porque o compliance ele vai existir hoje, amanhã, daqui 200 anos. Quanto mais tardiamente você aplicar o compliance dentro da tua estrutura, pior para você. A gente vai ter ação civil pública, ação civil pública com penalidades de 20, 30 milhões de reais, uma exposição negativa da tua marca. Quando a tua marca é exposta negativamente, que pílula que você vai dar para o teu presidente? Uma vez que você deixou a empresa, eu sou compliance officer de uma empresa e essa empresa teve um escândalo de assédio sexual ou moral, como aquela empresa vai me olhar? Os meus pares, os outros diretores? A culpa vai falar, é da Carla. Ué, mas eu avisei, não existe isso. Não. Por isso, compliance é uma pílula que você dá todo dia. Igual diariamente. Igual vitamina D, igual você
falar para o teu filho, leva um casaco. Todos os dias a gente tem que tomar e tem sim que fazer o preventivo. Compliance sem preventivo não é compliance. Não funciona. Não funciona. Até, Carla, aproveitando as suas colocações, na verdade, você acabou até colocando alguns pontos que eu já ia perguntar na sequência, mas só até aproveitar para você não perder as suas colocações. Os desafios, as oportunidades, elas têm o lado positivo e o seu lado negativo, né? Que conforme você foi colocando. Para você, em um projeto de implementação de compliance, o que você considera uma oportunidade e qual foi o seu maior desafio na sua carreira até então? Oportunidade, eu gosto sempre de lugares onde todo mundo já deu errado. Eu falo que eu tenho uma... Ali é o lugar certo, né? Ali é o lugar certo, porque, não vai dar certo, não, aqui não funciona compliance, não, você vai lutar sozinha. Eu gosto de projetos de startups, projetos desafiadores, empresas que têm uma cabeça que nós chamamos de mais old fashion, mais antiga, que são empresas familiares. Eu gosto de projetos onde as pessoas já tentaram, de alguma forma, implementar o programa e deu errado. Marcos, eu acho que o seu áudio está aberto. Pronto, ele fechou. Então, assim, esses projetos são os mais legais. E o que foi mais difícil, olha... Eu acho que todo dia é difícil. Mas o mais difícil de todos mesmo, eu acho que você tem que explicar por que você tem que estar ali, quando na verdade é autoexplicável. Isso é sempre muito difícil. Então, Perfeito. Eu tô aqui, não é porque eu sou chata, eu tô aqui para falar um pouco sobre 3 letrinhas. Women Empowerment Principles, que é poder para as mulheres. A ONU criou um programa para 2030. Então, assim, é difícil você falar de poder para as mulheres dentro da área de compliance. Mas as empresas preferem mulheres para essas posições. Então, é super complicado, é difícil. Eu gosto de projetos que me desafiam. Eu gosto de um lugar onde já tudo deu errado, onde as pessoas precisam de ajuda, porque o compliance officer, ele é aquela pessoa também que acolhe, ele é o acolhedor, às vezes ele é a polícia do lugar, eles chamam de polícia. Repressivo, né? Considera um repressivo, né? Nossa, eu vou lá falar com aquela mulher chata. Então, assim, a doutora Elise, acho que ela pode falar muito mais disso no ambiente público do que eu, mas do ponto de vista privado, nós temos grandes projetos para empresas que realmente querem trabalhar com compliance, mas quando você vai implementar o compliance, ou vai fazer uma assessoria, ou vai fazer um speech de compliance, as pessoas ficam, não é bem o que eu imaginava, Carla. É muita coisa, eu não vou conseguir fazer, isso aqui é política de transação entre partes relacionadas. Como que eu não posso vender para esse fornecedor? Não, mas a gente precisa avaliar o fornecedor. Será que o fornecedor está apto? A gente tem compliance contra risco de terceiros. Será que aquele fornecedor é pai de alguém que trabalha nessa empresa? Não é legal para a nossa empresa comprar mais dessa pessoa. Mas 20 anos a gente já compra dele. Pois é, mas agora a gente tem que achar um outro fornecedor. Então, esses desafios do compliance são coisas que me motivam. E o que é difícil é ainda explicar por que a gente tem que estar aqui, ainda ter debates sobre o poder da mulher, ainda ter que falar em 2020 que a gente ganha menos para fazer mais, porque quando a gente desligar tudo isso aqui, eu sou mãe, eu tenho outras funções, quem não é mãe tem cachorro, quem não tem cachorro tem a casa para cuidar, tem a mãe para cuidar, então... Uma rotina, né? Então, para mim, o desafio é encontrar sempre um ponto de equilíbrio. Eu não quero ser over, não quero ser muito em uma coisa e deixar também a família. A gente tem que sempre ter um equilíbrio. Eu acho que esse é o maior desafio de quem trabalha na área de compliance, porque a gente sai da empresa, está muito carregado ainda. Elisa, esses são os meus pontos. Elisa, eu quero aproveitar as colocações da Carla e até colocar uma pergunta de um membro, que é a doutora Valéria. Ela faz parte da ANAD. Ela fez uma colocação que acaba
dando um direcionamento um pouquinho mais amplo em relação às colocações da Carla. Ela fez a seguinte colocação: qual ou quais canais de comunicação a senhora considera que seja eficaz para que um colaborador se sinta confortável em comunicar uma provável irregularidade? Porque isso também acontece, né? De um colaborador, aí um colega que trabalha próximo, ele não se sente confortável com uma determinada situação, mas ao mesmo tempo ele não acha um acesso fácil, de repente ele colocar essas colocações que ele acha que ele pode ser visto de uma forma negativa, que na verdade não deveria ser pensado assim, mas nós sabemos que isso acontece. Numa situação dessa prática, como é que você encara como profissional essa pergunta? Bom, vamos lá. A doutora Valéria já deve ter um conhecimento aí de compliance, porque a pergunta realmente ela é bem sui generis, maravilhosa. Né? Perfeito. Só para contextualizar, para trazer, não sei qual é o nível de todo mundo que está aqui assistindo, mas a doutora Valéria já foi lá, assim, desde a prevenção até a resposta de um sistema de compliance. Um sistema de compliance bem implementado, ele tem 3 premissas. A primeira é, eu tento prevenir alguma coisa, vamos colocar num termo simples, que alguma coisa de ruim aconteça. Para que eu previna isso, eu também posso fazer detecções. Detectando alguma atividade equivocada, eu tenho que fazer o tratamento dessa atividade e gerar uma resposta. Para isso eu preciso da autoadministração, eu preciso de uma avaliação de gestão de riscos, eu preciso atuar em governança, eu preciso de políticas e procedimentos, além da política, o tal do treinamento e da comunicação que a gente falou, treinar, treinar, treinar e comunicar, comunicar. Olha que ela falou também aí de denúncia, ou seja, de relatar alguma coisa, isso também é comunicação. E aí, para a gente tentar fazer essa detecção, que já é uma outra fase, digamos assim, uma outra etapa, de verificar uma possível ilicitude, alguma possível irregularidade, a gente tem o que a gente chama de due diligence, que é a verificação dos terceiros com quem a gente está tratando, é um monitoramento contínuo de nossas atividades, e aí a gente vem com uma coisinha chamada canal de denúncias. Chegando no canal de denúncias, vou começar a responder a pergunta da doutora Valéria. Muito boa essa sua pergunta, porque isso me mostra que a senhora já entende todo esse processo. Está super por dentro, está super in, como diz o povo, né? Super na moda. Diria meu filho assim, filho não, como é que fala? Os amiguinhos do meu filho, lacrou, né? Não é isso que o povo fala? Sei lá, bom, enfim. Vindo aqui. Então, o canal de denúncias é um sistema, um meio que a gente tem dentro de um sistema maior, que é o sistema de compliance, para poder fazer, então, o relato, o reporte de alguma irregularidade. Vamos supor que eu tenho uma situação de assédio moral ou assédio, vamos colocar uma coisa mais grave, um assédio sexual. Eu estou vendo um suposto chefe convidando sempre uma estagiária com promessas de que ela, de repente, possa ser efetivada para um shopping. E aí eu vejo aquilo e começo, nossa, mas que investida intensa, né? A coisa não está mais normal, ela está extrapolando um simples flerte recíproco e aceitável entre as partes, né? Então, o que eu posso fazer e como que eu posso atuar? Bom, primeira coisa, eu posso colocar um canal de denúncias interno ou eu posso ter um canal de denúncias externo. Posso criar um sistema de denúncias sendo feito pelo e-mail. Posso criar um sistema de denúncias, além do e-mail, um telefone, um 0800, algum mecanismo. Eu já estou vendo, inclusive, alguns, tá? Só que esses são mais difíceis da gente manter o sigilo no todo, ainda estão fazendo estudos, mas até pelo Telegram e WhatsApp, tá? Já tem estudos a respeito, tentando aí fazer. A abordagem ainda é meio complicada, né? Mas eu posso também fazer, tem uma instituição que eu trabalho, eu não vou dizer qual é, mas a gente queria dar tanta amplitude para essa recepção dessas denúncias que a gente colocou assim, se você mesmo estiver inibido, você pode colocar embaixo da porta do presidente que ele vai ver. Ou seja, pode fazer a cartinha anônima do jeito que quiser. Do jeito que se sentir confortável. Do jeito que se sentir confortável que ele vai receber. Então, a resposta para isso os múltiplos canais que a gente puder são os melhores, tá? Sim. Então, eu não preciso me ater só a um. Por quê? Porque isso pode inibir a pessoa. Tem gente que acha que não quer deixar o e-mail. Eu conheço uma empresa aqui em Brasília que ela, inclusive, ela ganhou o selo Proética, tendo
caixinhas de denúncia nos toaletes, porque ela ainda não tinha uma estrutura completa e financeiramente aquilo poderia ser um agravo naquele momento. Depois, claro, ela foi robustecendo esse programa de compliance, mas começou com essas caixinhas de sapato com um buraquinho no meio e colocando as denúncias ali dentro. Claro que não é só isso que faz um canal de denúncia efetivo. Ou seja, o funcionário podia ir lá no banheiro, viu, por exemplo, eu, né, vendo esse chefe assediando lá a estagiária, eu poderia ir escrever assim: o chefe A está assediando a estagiária A, sempre convidando para um chopinho, só que a coisa não é bem um chopinho, tenho visto isso constantemente, não preciso nem identificar meu nome, posso criptografar, sei lá, ou colocar, inclusive, em máquina de impressão diferente, para ninguém nem me identificar, ainda limpo para não deixar digital. Ok, perfeito. Joguei na caixinha de sapato. E agora? Ficou lá? Alguém recebeu e pôs fogo? Então, não é só o canal que gera essa credibilidade desse sistema para eu poder fazer o reporte. Eu preciso, além de colocar essa informação na empresa, ou seja, e às vezes, tá, gente, isso é importantíssimo também dizer, não é porque eu registrei uma denúncia via e-mail que o meu e-mail não vai ser anonimizado, né? Vamos dizer assim, não vai ficar anônimo. Ele vai ficar anônimo, sim, porque a proteção, o anonimato, é para a pessoa que fez, mas para que ela tenha um acompanhamento, se ela quiser um acompanhamento, uma resposta, saber o que está acontecendo com essa denúncia dela, ela pode passar os dados. Só que eu tenho que privilegiar o seguinte, que ninguém, jamais, até que haja conclusão, e se essa denúncia for de boa fé, que ninguém jamais saiba quem é essa pessoa. Essa pessoa ela tem que estar protegida de qualquer retaliação. Já pensou se é o meu chefe mesmo que está assediando essa estagiária, esse chefe vai me demitir ou vai me colocar os piores trabalhos, vai fazer com que eu peça demissão, alguma coisa assim. Então, eu tenho que encontrar mecanismos que gerem uma defesa para essa pessoa que denuncia. E aí, então, quanto maiores os números de canais de denúncia que eu fizer, ou seja, por exemplo, telefone, cartinha, correio, 0800, cartinha embaixo da porta do presidente. Existem, por exemplo, as caixas mesmo, aquelas caixas como se fossem urnas de votação, ou até mesmo enquetes. Eu já vi isso, que o que é? Algumas empresas, elas estão buscando algumas irregularidades. Então, o que elas fazem? Elas criam um efeito inverso, ou seja, ao invés de eu ficar esperando que o denunciante vá até mim, eu apareço na caixa de e-mail dele, fazendo aquelas pesquisas anônimas. Aí eu pergunto assim, existe assédio moral no seu setor? Sim ou não? Aí a pessoa clica sim. Então, não é que eu vá apurar especificamente porque uma pessoa disse, mas eu começo a analisar isso com uma certa periodicidade. Frequência, né? Isso. Perfeito, Andréia. Aí, quando eu vou fazendo isso, o que eu crio? Eu crio um banco de dados que vai me permitir fazer esse trabalho. E outra, às vezes a pessoa não está cometendo ilícito porque ela sabe que aquilo é ilícito. Então, vamos supor, esse chefe que está convidando a estagiária, no meu exemplo aqui, para tomar o chopinho. Às vezes a cultura dele foi essa, ele foi criado assim. É um homem mais, vamos dizer assim, mais criado para, como a gente usa no popular, cantar uma mulher. Esse é o tipo de tratamento que ele dá. E a estagiária, talvez, seja uma pessoa que tenha sido criada, mas de uma forma retraída. Então, ela não tem essa cultura de responder rapidamente a essas investidas para que elas parem. Então, a gente tem que compreender as pessoas também. E aí é o mais importante. Quando eu receber essa denúncia desse assédio, eu não vou logo demitindo o chefe, sei lá. Não, eu faço uma investigação apurada, silente, para que ninguém perceba a situação, usando de toda a delicadeza, a palavra que a Andréia gostou, sensibilidade. Eu tenho que ter técnicas investigativas. Isso tem que ser feito por pessoas profissionais. Por quê? Porque quem avalia uma questão ética precisa ter ética. Então, eu também tenho que saber que aquela pessoa que está avaliando aquela denúncia, ela é uma pessoa, claro, gente, a gente comete ilícito o tempo inteiro, tá? Isso eu estou generalizando porque é mesmo, entendeu? Uma hora a gente avança o sinal, outra hora a gente sai sem máscara na rua e depois sai correndo para pegar a máscara, aquelas coisas, né? Então, por menor que seja o ilícitozinho que a gente cometa, então, essas pessoas, elas têm que estar lá
digamos assim, mais com atividade mais aderente às boas condutas, às boas práticas que a própria doutora Carla trouxe aqui, que é uma palavra, um conjunto de palavras que a gente usa. Então, não sei se eu respondi a sua pergunta, mas os vários canais, as várias... e outra, a gente pode usar também pílulas de incentivo. Por quê? Acreditem, as denúncias, elas transformam uma empresa e podem recuperar uma empresa que estava com alguma mancha, com alguma questão difícil de ser solucionada ali dentro. Quando a gente cria um programa de denúncias, né, aí seja interno ou externo, normalmente isso sobe, a gente tem uma curva muito grande. É muito assédio moral, muito assédio sexual, propina, corrupção, uma série de coisas. Departamento de compras, o pessoal adora, né, denunciar departamento de compras. E aí você vai captando todas essas informações, fazendo o tratamento. Então, outra forma também de você estimular isso e criar essa credibilidade é fazendo campanhas. Eu criei teatrinhos em algumas instituições que eu trabalhei, ou seja, a gente entrava na sala, falava denuncie, ou coisa assim. Claro, com muito cuidado, porque existem as denúncias de má fé. Então, a gente tem que fazer todo esse trabalho, toda essa campanha pensando... Para separar, né? O bem e o mal, o joio do trigo, e ao mesmo tempo pensando que toda pessoa que estiver ali dentro desse canal, inclusive eu, né, estou ali dentro, eu tenho que ter uma conduta mais ética possível, gente, é sério. Quando vocês me virem ultrapassando o sinal vermelho, chamam minha atenção. Por quê? Porque às vezes a gente faz sem perceber, como aquele chefe que está cantando a estagiária sem perceber que isso é uma atitude equivocada. Então, até aproveitando sobre isso, né? O Gabriel fez uma pergunta que Carla, eu até gostaria da sua opinião também. Eu vou resumir um pouco a pergunta dele, até ser um pouquinho mais direta em relação às colocações que ele fez. Mas assim, vocês são profissionais lindas, né? Vocês são mulheres bonitas, muito bem apresentáveis, e nós sabemos, quando uma mulher elogia uma mulher, você sabe que você realmente é bonita, né? Que normalmente as mulheres não elogiam a amiguinha. Isso é fato. Vocês estão numa empresa, vocês sabem disso, vocês sabem desse empoderamento feminino que vocês duas possuem. Como vocês encaram quando vocês percebem que esse chefe ou esse par avançou o sinal ou está prestes a avançar? Como é que vocês lidam com essa situação, não só no momento, mas fora dela? E o Gabriel até estendeu um pouco mais, ele colocou o seguinte... Nesse momento que nós estamos vivendo, essas questões, principalmente excessos de lives, excessos de reuniões virtuais, pessoas que em algumas situações não sabem lidar com essas ferramentas, as mulheres que acabam sendo assediadas até mesmo nessas situações, né? Como é que vocês enxergam isso e qual é a opinião de vocês? Carla, por favor. Bom, de novo, eu em 2020, falando sobre comportamento assediador, né? Então, desculpa, doutora Elise, eu tenho que voltar um passinho e isso vai complementar a resposta do Gabriel. Primeiro, se eu tiver que falar para alguém que ele não pode, dentro do ambiente corporativo, assediar a estagiária, essa pessoa não é para estar lá, né? Então, assim... eu peço desculpas, mas eu acho que tem uma coisinha chamada noção. E sempre nos meus treinamentos eu falo, essa mulher que você está assediando, ela é filha de alguém. Ela é irmã de alguém. E você veio de uma mulher. Qual é o seu problema? Então, assim, eu quero entender qual é o problema das pessoas. Porque com a mulher dos outros pode, com a sua não. Isso. E aí? Então, assim, você fazer uma piada de mau gosto, Eduardo Costa com a Flávia Viana numa live, eu não cheguei primeiro, por isso não te engravidei. Em primeiro lugar, quem é que falou que ela queria ter filho com ele? Ela estava trabalhando, é um home office. Lives de sertanejos, lives de grandes empresas. Gente, se a gente tiver que falar para as pessoas que as mulheres não são um objeto dos quais eles podem se apossar, então a gente não tem. Assim, eu acho que os treinamentos de compliance, eu acho que todas as ferramentas de compliance, elas são ótimas, desde que o departamento de compliance tenha credibilidade. Um departamento de compliance sem credibilidade, ele destrói uma empresa, ele destrói a corporação toda.
E aí, eu não estou falando de homem, não estou falando de mulher. O compliance pode mudar a história de uma cidade, de uma empresa. Ele pode mudar tudo se ele quiser. Mas a empresa tem que querer. Aquela pílula de incentivo diária, ela tem que... É aquele remédio que um dia ele dá azia, outro dia ele dá enjoo, outro dia você tem diarreia, outro dia você tem dor de cabeça, mas você tem que tomar ele todos os dias. Gente, compliance é constante. Então, assim, o que eu acho das mulheres sendo assediadas, eu acho que 2020 ainda estou falando disso, real, sabe? Eu não enfrentei isso na minha carreira, graças a Deus. Eu acho que se eu tivesse que passar por isso, esse tipo de assédio sexual, ele ia acontecer uma vez só, porque eu acho que as pessoas têm que parar de assediar as mulheres. E não só as mulheres, os homens. Eu tive assédio sexual dentro de fábrica, homem sendo assediado. E aí? 2020, 2019. Gente, o que está acontecendo com as pessoas? As mulheres não querem. Eu falo em todas as minhas palestras, mulher não quer elogio, mulher quer respeito, posicionamento social, carreira e ser bem remunerada. A gente não quer elogio. Se eu quiser elogio, eu ligo para minha mãe que ela vai me elogiar até quando eu estiver descabelada. Então, assim, eu não quero elogio, eu acho que a doutora Elise não quer elogio, eu acho que qualquer profissional mulher não quer elogio, a gente quer respeito. Respeito, inclusão social, salários equiparados, a gente quer espaço para poder falar, a gente quer defender as outras mulheres, quer colocar outras mulheres nos mesmos ciclos e posições que nós ocupamos, porque não tem nada mais forte no mundo do que uma mulher que empodera outra mulher. Uma mulher que se empodera sozinha, ela nunca vai mudar. Que legado você vai construir? Eu tenho 2 filhas. Que história eu vou contar para elas? Que só eu queria ser empoderada? Eu quero empoderar a doutora Elise, eu quero empoderar você, André, eu quero empoderar todas as mulheres e os homens também. Mas, sinceramente, 2020, a gente tem que ensinar uma pessoa que ela não pode chamar um subordinado para sair porque a pessoa não tem noção, é porque a gente está com compliance muito atrasado. E, pasmem, ano passado eu participei de um programa de compliance que tinha uma denúncia. Quando a gente implementou o programa, a gente tem uma crescente de 1 para 200 denúncias. Porque as pessoas não sabem usar a ferramenta, porque as pessoas não entendem o uso, porque elas acham que rixas pessoais, eu quero prejudicar aquele meu chefe, eu vou juntar um bando de gente e vou fazer denúncia. Gente, o processo de denúncia, ele demora muito, 15, 30 dias, depende da gravidade da denúncia. Claro que tem regiões do Brasil que o comportamento masculino é de um jeito, regiões do Brasil que o comportamento masculino é de outro jeito. Então, eu ainda me deparo com a líder de uma linha de produção indo trabalhar, naquele dia ela está mais silenciosa, e aí o abençoado fala, dormiu de calça jeans? Quer dizer, o que isso tem a ver? Eu não posso acordar um dia mal-humorada, só os homens têm esse direito. Então, assim, muito triste a gente ter que falar sobre assédio feminino. Eu acho um absurdo. Eu não passei por isso. Eu acho que eu estabeleço limites de respeito, onde as pessoas realmente têm um receio de se dirigirem a mim de maneira que eu não vou gostar. Mas é aquilo que eu falo. Se a gente tiver que ensinar, a gente vai ensinar. E nada melhor do que o exemplo. Uma denúncia bem tratada, com resultados bem divulgados, as pessoas vão receber treinamento, entender que as sanções, aquele programa, ele está sendo executado da maneira correta. Eu acho que a gente vai ter muito menos mulheres expostas em home office, em lives, em qualquer outro ambiente de trabalho do que a gente tem hoje. Acontece, o que a empresa quer? A gente tem que fazer essa pergunta. O que o órgão público quer da gente? Né? São pílulas diárias. Então, eu penso dessa forma. Não tenho essa experiência de ter sido assediada, graças a Deus. Mas se tivesse também, eu falaria numa boa. Acho que eu deixo os limites muito bem pré-estabelecidos, né? Carla, até o nosso diretor, né, o Luiz, ele fez uma colocação extremamente prudente e eu gostaria da opinião das duas.
ele colocou assim da seguinte forma: tanto em relação ao setor privado, né, no caso a Carla, né, para responder, e aí você, Elisa, em relação, né, à parte pública, em relação aos top 3 de denúncia, né, porque nós temos várias situações, mas o que normalmente ocorre uma quantidade maior, um percentual maior de denúncia: corrupção, assédio sexual, preconceito racial, preconceito contra uma orientação sexual, por exemplo, um assédio moral ou qualquer outra situação que vocês acabam vivenciando na rotina de vocês como profissionais da área, que vocês acham que vale a pena comentar e que foge até mesmo do que nós achamos quando nós estamos de fora em algumas situações. Bom, eu vou me embalar aqui para ir deixar a doutora Elise coroar esse final, porque da esfera pública eu realmente sei só o que eu trato com o Ministério Público do Trabalho, que eles me deixam de cabelo em pé. Top 3, depende. Onde você vai colocar o teu programa de compliance? É no ambiente fabril? Ambiente fabril é top 3, assédio moral, assédio sexual e, na verdade, processos de compra fraudulentos. Porque ambiente fabril, os insumos têm grande valor né? E assim, você compra uma caneta para uma fábrica, você tem que comprar 1 milhão de canetas. Então, é muito fácil você fraudar este processo. Então, o compliance ele tem que ter uma due diligence de integridade em todos os fornecedores. Mas ainda hoje, assédio moral, assédio sexual e processos fraudulentos, corrupção, a corrupção menor, porque a corrupção envolve os agentes públicos, aí tem a ativa, tem a passiva, mas a gente tem aí um probleminha com a integridade dos nossos fornecedores, que são os nossos terceiros. E em quarto, minha experiência, se for no ambiente fabril, o preconceito com relação à escolha do que a pessoa quer ser. Se ela é trans, se ela é homossexual, se ela é uma mulher num corpo de um homem. Essa transição, quando você está dentro de um ambiente fabril, ela é muito complicada, porque um dia o colaborador é homem, aí depois de 6 meses ele tem que comunicar a área de compliance, por compliance fazendo um processo com ele e adequando banheiros, por exemplo. Gradativo, né? Eu tive muito problema, porque quando uma trans usou banheiro feminino, as mulheres se sentiram ofendidíssimas comigo. Eu falo, gente, mas ela é mulher. Então, assim, ela é mulher por fora. Não importa se ela tem ovário, útero, na cabeça dela é uma mulher, ela parece uma mulher. Então, as mulheres se sentiram ofendidas, você tem que, de novo, conversar com as pessoas. Aí você pergunta, o que você gostaria? Eu tive grandes sugestões de banheiros para trans. De novo, eu vou segregar. Então, assim, em todos os momentos, a gente tem uma maioria. Agora, se eu estou fazendo um programa de compliance no escritório, o escritório, ele geralmente detém as operações da companhia. Aí eu vou te falar que o maior problema é fraude. Fraude na contratação do escritório, fraude, assédio sexual, assédio moral, é um número muito diminuído. Acontece, mas no meu top 3 ele estaria em terceiro. Entendi. Bem distante de fraude. Eu acho que a gente tem o enriquecimento ilícito, apropriação indébita, 300 tipos de itens antes. Então, esses seriam os meus top 3 em ambientes corporativos diferentes. Fábrica e escritório. Agora, a doutora Elise. Bom, o que a doutora Carla falou só ratifica aquilo que eu tinha dito antigamente, logo aqui no começo, quando estava explicando a questão do canal de denúncia, né? Tratando já da expertise aí da doutora Valéria, que nos trouxe aquela pergunta. Então, realmente, é importante a gente salientar que base sempre assédio moral, assédio sexual, violência psicológica. A violência psicológica ela é pouco tratada, mas ela realmente vem muito nos canais de denúncia. Agora, em serviço público, tem um outro fator aí que aparece muito, o registro de ponto, a burla no registro de ponto. Esse aparece muito. E, é claro, a ausência de trabalho, ou seja, aquele funcionário desidioso, que não vai, que não trabalha, que não aparece, o tal do funcionário fantasma, né, que as pessoas chamam de funcionário, servidor fantasma, né? Eu não gosto de falar funcionário, eu prefiro falar servidor agente público.
Isso, graças a Deus, nas minhas instituições onde eu trabalhei, não apareceu. Por quê? Porque a gente sempre trabalhou muito a base de tudo isso, antes mesmo de colocar o canal de denúncia à disposição. A gente já esperava que fosse aparecer o assédio moral, o assédio sexual e a violência psicológica, esses apareceram muito. E, é claro, suspeitas, ilicitações, e isso a gente tem que observar o seguinte: o canal de denúncia ele pode ser interno, ou seja, o teu colega de trabalho está fazendo essa denúncia, mas também no caso da administração pública, as empresas também, né? A gente traz o terceiro que pode estar fazendo também, está colaborando com a instituição. Então a gente tem vários aí meios de obter essas informações e normalmente o que cai muito assim no canal de denúncia, que eu digo assim, que aumenta, né, os índices de apuração em canal de denúncia, são esses assédios, é o trato com o ser humano. Por quê? Eu falei, a pessoa jurídica, ela é formada de seres humanos. E aí eu venho nesse chefe, que é o meu exemplo, que estava assediando a funcionária, a estagiária. O que acontece? Às vezes, eu posso não tolerar isso. Porém, se ele é um bom funcionário, a gente tem que verificar algumas questões antes de demitir. Claro, vamos demitir o errado. Nós recentemente, eu acho que todo mundo viu na mídia, uma grande empresa de cosméticos que demitiu uma diretora. Por quê? Porque estava escravizando a funcionária. Ela tinha o quê? Para quem não conhece a história, essa era uma diretora de uma grande empresa de cosméticos no Brasil, que tinha na casa dela um quartinho, e lá ela deixava a que era a antiga servidora lá doméstica dela, empregada, recebendo R$200 por mês e vivendo ali de graça. Ou seja, nossa, ela estava fazendo um favor. Só que quando a gente vê as fotos que o Ministério Público tirou por meio de uma denúncia, só que essa não é uma denúncia desse canal que nós estamos falando, tá? É um outro tipo de denúncia. Mas, enfim, o Ministério Público tirou as fotos. A gente vê um local insalubre, sem luz, sem nada. E essa senhorinha, ela recebia só R$200, coitada. E detalhe, ela alega que trabalhava na casa como fazendo limpeza, faxina, né, todo serviço. Ou seja, ela era explorada. Ela era, como saiu no jornal, escravizada ali pelas imagens e por todo o contexto que foi dito. Aí, olha só o que a empresa fez. A empresa tinha um código de conduta, que é também um dos pilares para você resolver algumas situações de não compliance, né? Tinha um código de conduta que dizia que a empresa não aceitava escravidão, não aceitava discriminação, não aceitava maus tratos, nada disso. A funcionária foi demitida no dia seguinte, quando souberam disso. E isso só veio à tona por meio de uma denúncia. Não foi uma denúncia feita num canal de denúncia especificamente, mas poderia ter vindo num canal de denúncia de um colega que tivesse ido na casa dessa funcionária e tivesse visto aquilo. Agora, antes de mais nada, a gente tinha que ter tratado, era a cultura dessa pessoa. Se a gente não tratar a base, a educação desse funcionário que fica assediando essa estagiária, a gente não vai conseguir chegar na solução do problema. E o que é, novamente, treinamento e comunicação. Porque tem pessoas que não sabem o que é assédio moral, tem pessoas que não sabem o que é violência psicológica, tem pessoas que acham que o assédio sexual, por exemplo, porque o tipo penal, tá, do assédio sexual, e aqui nós temos advogados, ele não aceita a invertida, né? Ou seja, um subordinado assediando um superior, né? Essa um tipo penal, gente. Hoje nós temos alguns julgados que colocam outras circunstâncias e aí você vai para outro tipo penal. Mas naquele tipo penal não dá. Agora, tem pessoas que acham que o assédio moral é só do chefe para o subordinado, e não. Eu posso ter uma pessoa que é terceirizada na minha empresa e me assediar moralmente. Tá? Ela tem um contato de trabalho comigo e pratica esse assédio. Então, a gente tem que conhecer primeiro as nossas irregularidades, tratar isso e corrigir as nossas condutas, ou pelo menos dar possibilidade para aquele cidadão ou cidadã corrigir a conduta dela ou dele. No caso, por exemplo, dessa funcionária dessa empresa de cosméticos, ela teve essa possibilidade. Por quê? Porque ela teve um código de conduta, ela teve acesso a um código de conduta, ela teve treinamentos que lá na empresa tem, inclusive assinados que ela participou, né? Como autogestão. Se ela não aprendeu, aí sim, aí eu já, entendeu? Olha, você realmente você não tem solução. Você é uma pessoa que... E olha aí o que você está fazendo. E outra, está chegando na minha imagem. Ou seja, a pessoa física está atingindo a pessoa jurídica. Então, são essas as questões que a gente tem que observar hoje. Se eu tivesse algo a dizer, eu diria o seguinte:
Mulheres, nós podemos muito mais. Homens, também aflorem o seu lado feminino, que vocês também vão conseguir muito mais. E além de tudo isso, eu diria, vamos treinar, vamos transformar a conduta das pessoas, vamos trazer uma nova cultura, porque nós podemos sim transformar a realidade dessas pessoas que nasceram de um jeito, cresceram de um jeito, mas em convívio conseguem produzir modos diferentes de atitude se souberem como fazer. Nós temos, diria assim, cura para tudo e precisamos fazer isso sim. Claro, a vacina, ela demora, mas ela vai chegar. Não tô aí uma paráfrase em relação ao Covid, mas também na instituição. Eu tenho instituições recuperadas que hoje não tem uma denúncia de assédio moral, de assédio sexual ou de violência psicológica, porque superaram tudo isso. Tem um outro também no serviço público que vai muito, que é a apropriação indébita de bens, material escolar em janeiro, por exemplo, resma de papel, lápis, é uma maravilha. Bem, nós estamos até chegando ao fim em relação às nossas colocações, é um tema que poderíamos passar aqui a noite inteira falando sobre compliance, que teríamos assunto para isso, e eu quero agradecer a presença da Carla, da doutora Elise, pelo compartilhamento dessas informações, o conteúdo de vocês e da rotina de vocês, né? Principalmente do dia a dia. E eu quero, na verdade, agora passar um pouquinho a palavra para o Luiz, o nosso diretor da ANAD. Ele tem algumas colocações a fazer, até mesmo em relação a esse mês, né? O mês de Outubro Rosa. Ele fará algumas colocações rápidas. E, Luiz, é com você. Opa, boa noite, pessoal. Peço licença, sei que o painel é 100% feminino aqui, a gente está participando, então Lidiane está aqui na linha, só para não perder o gancho. Lidiane tá... Oi, Lidiane está aqui, né? Bom, queria fazer aqui um anúncio junto com o Ricardo aqui em primeira mão para vocês. Diante da nossa iniciativa, estabelecemos que teremos aqui na ANAD, né, um novo comitê, um comitê completamente voltado para os direitos da mulher, para essa super importante temática social. Então, é o Comitê de Mulheres, estamos inaugurando aí hoje este comitê. Então, ele vai ter aí a coordenação da Lidiane, contando aí com a vice-coordenação, coordenação assistente da Carla Moura, que é a nosso mais nova membro aqui da ANAD. Então, ela vai poder apoiar junto com a Lidiane todos esses trabalhos. Então, é uma iniciativa que eu tenho muita honra de apresentar aqui, né, uma ideia antiga. Quero agradecer também, né, ao atual futuro ex-coordenador do Comitê de Governança, Riscos e Compliance, o Gabriel, que auxiliou aqui a convidada a doutora Elise e também me ajudou aqui a trazer a Carla, né, que foi aí um trabalho muito, muito bom para a gente trazer essa ideia. E agradecer ao Ricardo pelo apoio e ter abraçado a ideia não só do painel feminino, primeiro, mas também do Comitê de Mulheres, que eu acho que vai ser uma grande conquista para a ANAD. Queria passar a palavra para a Lidiane, falar um pouquinho sobre essas considerações iniciais e sobre as expectativas dela. E, Lidiane, é com você. Sucesso, hein, Lidiane? Muito obrigada. Eu gostaria inicialmente de agradecer o Luiz, o Ricardo, que são grandes mentores aí. Tenho até mais proximidade ao Luiz ali diariamente e aprendo com eles diariamente. Obrigada, Andréia. É uma honra. Fiquei muito feliz quando o Luiz me ligou para me convidar. Quem não me conhece, eu sou uma defensora aí dos direitos da mulher. Não gosto também, como a Carla, muito desse feminismo e machismo, mas sim de buscar a igualdade, né? Também vim da área do compliance, fui coordenadora de governança, risco e compliance da Petrobras, aqui em São Paulo. Passei aí por várias dessas situações que brilhantemente não podia ter sido mais agraciada essa comunicação do que essa palestra de hoje com essas duas profissionais que muito abrilhantaram a noite. E então
Sou também supervisora lá junto com o Luiz no Comitê de Privacidade, então já estou na ANAD há um tempinho. Então, assim, eu só posso agradecer, dizer que eu estou extremamente feliz com essa oportunidade. Eu e Carla aí vamos estar sentando, criando um comitê que a gente possa discutir a mulher com a maternidade, a dificuldade da mulher no ambiente de trabalho. A gente está buscando aí movimentos, né, para auxiliar nossas membras durante a dificuldade, seja no empreendedorismo, enfim. E assim, é de um respeito e de um significado da ANAD a criação desse comitê que Carla vai poder falar um pouquinho, mas a gente se sentiu muito honrada, respeitada em poder estar representando essas mulheres e poder estar fazendo um pouquinho mais, né? Eu já participo de outros grupos de mulheres, então eu venho nessa luta há um tempo, né? Criei agora há pouco tempo também um grupo de mulheres da LGPD, porque é isso, a gente quer se empoderar e querer ajudar outras a se empoderar. Eu acho que é esse Espaço, o né? sentimento, né? De deixar de lado essa questão dessa vaidade feminina, né? Sororidade sempre. E aí, doutora Elise está concordando. E assim, tenho certeza, a gente já está convivendo aí há um tempo com muitas mulheres fantásticas dentro da ANAD. Eu brinco às vezes que chamo meninas, mas são mulheres brilhantes tecnicamente. E falando um pouco de compliance, de tudo isso, antes de sermos profissionais, precisamos gostar e amar e cuidar de nós mesmas. Né? E aí, falando um pouco do Outubro Rosa, né, eu queria pedir essa oportunidade para trazer um momento de reflexão, porque eu acho que esse momento merece. Nós estamos iniciando, hoje começou a campanha, é uma campanha mundial, né, feita anualmente, para poder tentar a conscientização das mulheres sobre o câncer de mama, o câncer de colo do útero. Saiu uma pesquisa recentemente, entre 2020 agora e 2022, serão 66.280 mulheres no Brasil que terão câncer de mama. Mas a grande novidade, notícia boa, que eu também não sabia, mas que fiz um pouquinho de estudos ali para conhecer um pouco desse ambiente. No Brasil, a taxa de mortalidade é muito baixa, né? Mas para que a gente consiga continuar e a gente possa sair de tudo isso, né? Para quem vier a ter, a campanha ela traz 3 pilares básicos, que é a prevenção primária, então fazer o exame, o toque, se sentiu algum nódulo, procurar o seu médico, fazer sempre os seus exames de rotina ginecológicos, né? E a OMS, ela determina que para mulheres, né, acima de 50 anos até 69 anos, isso até feito pelo SUS, essas mulheres têm que fazer o exame de mamografia a cada 2 anos. Então é isso. Eu acho que antes de ser mulher, antes de ser profissional, a gente precisa se cuidar e a gente precisa entender que a prevenção é o melhor caminho, tá? E dizer que eu estou à disposição de todo mundo e vai ser uma honra e um prazer estar à frente desse comitê aí, junto com o apoio da Carla. Mas para frente estaremos aí divulgando algumas novidades do comitê ainda esse mês, para aproveitar, né, o Outubro Rosa. E gratidão, Luiz, gratidão, Ricardo, por poder confiar em mim e confiar, a Carla vai falar por ela. Então, assim, gratidão por tudo. Até só aproveitando, né, finalizando até os comentários da Lidiane, a Sara e a Michele, elas trabalharam forte também para ajudar, né, a colocar esse painel no ar, né? Bem lembrado, bem falado. E até o Gabriel fez até algumas colocações, graças assim ao trabalho das duas também, né, ajudaram e muito.
E até mesmo em relação a isso, algumas consultas foram feitas, né, Luiz, em relação a alguns sites, como em relação às campanhas, que normalmente as mulheres podem tirar algumas dúvidas, como, por exemplo, o Hospital Sírio-Libanês, que é o .org.br, o accamargo.org.br. Existe também, até mesmo na Secretaria da Saúde do Estado da Bahia, se eu não me engano, é saude.ba.gov.br, tem conteúdos extremamente claros e objetivos em relação a essa campanha tão importante para todas nós, como outros sites também. Esses foram apenas alguns coletados por elas, que vale a pena a gente comentar e repassar para todo mundo que tem interesse em ler e aprender um pouco mais em relação a esse tema. Eu quero agradecer também, poder trabalhar com a Lidiane, e fazer parte. Acho que a NAD realmente está interessada no crescimento feminino. O Ricardo e o Luiz Felipe trabalharam muito para colocar esse comitê em funcionamento. Quero agradecer o Gabriel, as meninas, a Sara e a Michele, porque elas movimentaram o grupo, as redes, os temas, foram incríveis, não deixaram a doutora Elise também desistir do painel. Não, mas nem... Eu também, porque essa é a minha primeira live, esse é o meu primeiro painel, então assim, tudo é muito novo, essa coisa da gente se falar, reunir em casa, é tudo muito difícil. Eu, que sou uma pessoa mais apegada a reuniões físicas e presenciais, eu gosto de ver, tomar um café junto, tudo é muito difícil, né? A gente não tem um apego com essa distância toda. Mas eu acho que sim, a gente tem muita coisa para falar, a gente tem muitas mulheres boas para trazer para esse novo comitê, mulheres trans, mulheres cis, estou aprendendo com as minhas filhas de 12 anos, não sabia o que era, agora já sei. Saber um pouquinho como todo mundo enxerga os problemas femininos, né? Então, o Hospital Pérola Byton também é uma outra referência, se eu puder citar algum aqui. Maravilhoso, faz o acolhimento de mulheres, não só com relação ao câncer de mama, mas também as vítimas de abuso. Todas as vítimas acabam sendo encaminhadas para o Pérola Byton. Então, assim, nós temos hoje alguns canais que foram criados. Claro, estamos muito longe de ter aí uma perfeição na proteção à mulher, né? Nós estamos aí no ranking, quase chegando no topo de feminicídios. As mulheres estão sendo agredidas física, verbalmente. A doutora Elise falou violência psicológica. A gente tem muito bullying nas empresas. E é aí que os homens pegam as mulheres. Então, assim, sim, nós somos capazes. Sim, a gente faz melhor. Fazer o quê? E, assim, a gente tem grandes homens para nos apoiar. Então, assim, nós temos homens incríveis no mundo também, que têm, sim, um lado feminino muito preocupado com as mulheres, outros que não têm esse lado, mas também tiveram uma criação incrível e sabem respeitar as mulheres. Eu acho que esse comitê vai trazer muita coisa legal, assim como o de hoje trouxe muita coisa legal para quem não sabia muito sobre o compliance, como é no setor privado, como é no público. Eu quero agradecer, sou muito grata a todos que participaram, de verdade. Obrigada a vocês pelas colocações. Obrigada a todos. Doutora Elise, quer fazer alguma colocação final? Queria. Antes de fazer a colocação final, teve uma pessoa, não vou responder muito grande, não. Ela só perguntou qual seria o maior obstáculo, né, o maior problema que a gente acha dentro da área do compliance na implementação, né? Eu diria o seguinte, que é essa modificação de cultura, tá? Por quê? Porque cada indivíduo traz consigo seus mitos, seu DNA cultural. Então, isso é bem complicado. A gente tem que tentar encontrar um equilíbrio nisso. Resposta curta, é um pouco mais complexo que isso, mas só para não deixar você aí sentindo que faltou alguma coisa, tá? E vou terminar com uma frase minha, que eu tenho que ler, que eu tô velhinha gaga, ainda tenho que ler a frase, fui eu que criei, eu que tenho que ler, ninguém merece, né? Mas é a seguinte, a análise de nossas atitudes pode representar os primeiros passos para que a nossa vivência em sociedade seja mais valiosa,
mais ética e mais íntegra. Ou seja, vamos analisar nossas condutas diariamente e vamos transformar o mundo, e de preferência com muito compliance, tá? Analisando processos, fazendo gestão de risco e governança. Perfeito, muito obrigada, Luiz. Você quer fazer alguma consideração final? Olha, não, acho que antes de passar a palavra para o Ricardo também, quero agradecer muito a você, Andréa, por ter abraçado essa ideia também. Bem lembrado da Sara e da Michelle, foram muito queridas em todo o processo, deram toda a honra do painel e, enfim, toda a disposição. Muito obrigado, meninos, vocês foram espetaculares mesmo. E agradecer você, Andréa, por ter sido uma grande parceira profissional de jornada da ANAD e pessoal realmente aqui, minha amiga e parceira. Sim, realmente agradeço muito a colaboração e agradeço realmente a doutora Elise, a Carla, a Lidiane. Lidiane é uma pessoa excepcional, acho que vai fazer um trabalho incrível, confiamos e acho que é um tiro certo, tá? Realmente nós vamos ter muitos acertos junto com você nessa atuação bem firmada e acertada, porque é um assunto muito relevante, é um tema que requer debate, requer aproximação, requer esclarecimento. Então, se a gente puder trazer isso todos os meses, painéis, lives, cartilhas, quanto mais a gente puder esclarecer a sociedade de uma forma democrática, né, gratuita, acessível, com conteúdo inteligente, e posicionando também as mulheres, começando a entender mais sobre os seus próprios direitos, os seus próprios limites, eu acho que a gente vai conseguir melhorar um pouco mais a sociedade. É um caminho longo, né? A gente está em 2020 enfrentando problemas medievais, mas todo o momento que a gente puder parar para refletir e promover a reflexão é uma ajuda que a gente promove para 1, 2, 3, 20 mulheres cis, trans, enfim, a gente consegue ajudar o próximo e esse é o nosso propósito, né? A ANAD dos membros para os membros, né? Sendo feita de modo colaborativo. Então, esse é o nosso propósito. Agradeço a Carla, Elise, foi um painel emblemático, um painel muito produtivo, que mexeu muito com todos nós, né? Acho que eu me senti emotivo em alguns momentos, principalmente pela Carla. Então, assim, agradeço muito, pessoal. Obrigado. Obrigada. Ricardo, é com você. Opa, obrigado, hein? Bom, primeiramente, parabenizar a Carla e a Lidiane aí pela condução aí do nosso novo comitê de mulheres. Parabéns, contem sempre conosco, tá? Vamos conversar bastante sobre os novos projetos e estamos aí sempre à disposição, tá? Muito obrigado. Já tem um projeto para te apresentar, viu, Lidiane? Muito bem-vinda. Aqui é 100 por hora, sempre correndo. 100 por hora, Renata. Eu comentei sobre a Renata e tudo, mas vamos aproximar. É isso aí. Não, e na verdade, eu agradeço primeiramente eu e o Luiz aqui e os demais membros pela confiança na ANAD, nesse nosso projeto, que, como nós sempre falamos, né, a ANAD é dos membros para os membros, né? Então, na verdade, a nossa valorização é sempre interna, né, aos nossos membros e, claro, que tudo isso vai refletir de uma forma positiva para a sociedade e demais profissionais. Tá? Então, parabenizar também o Comitê de Governança, Risco e Compliance, na pessoa do Gabriel, também da Michelle e da Sara, parabéns aí pela condução. E também, Gabriel, André, quiser dar uma palavra, né? Acho que podemos passar a palavra para o Gabriel também. Isso. Gabriel, quiser falar um pouco aqui com o pessoal, sei que você está deixando a coordenação, quiser também falar um pouquinho sobre a noite, fica à vontade. Boa noite a todos, parabéns às especialistas, eu achei o painel excelente, parabéns a essa iniciativa do comitê novo, que a doutora Lidiane e a doutora Carla vão seguir, desejo sucesso a todos, e foi um ótimo painel, pena que mais pessoas não participaram, perderam um excelente painel, mas vão ter oportunidade de assistir depois a gravação. Só tenho a agradecer e que isso tudo conseguiu ser realizado, essa vontade que a gente teve, que o pessoal ajudou, a gente montou. Então, que bom que foi essa noite ótima e agradável. Parabéns, pessoal.
Isso aí. Bom que deu tudo certo, é o que importa, né? E Andréia, parabéns pela condução aí dos trabalhos, mediadora, mediar os próximos eventos também. Já está aí, né? Logo, logo, Marcelo. Logo, logo temos mais um, tá? Elise e Carla, obrigado pelo compartilhamento. Realmente, compliance é um mundo a ser muito mais explorado, mais valorizado pelo empresariado, né, brasileiro. Com certeza está sendo. Principalmente agora com a LGPD, parece que o mercado está acordando para que todo mundo entre em compliance e o Brasil seja um país um pouco mais responsável com relação a não só os seus colaboradores, seus clientes, parceiros e sociedade em geral. Mas é isso aí, tá bom? Muito obrigado. Pessoal, boa noite. Obrigada, gente. Tá bom? Boa noite, Obrigada. Fique com Deus e obrigado pela participação de todos aí. Tchau. Tá bom? Beijo. Boa noite, Gente, boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.